Olá a todos, o meu nome é José Fidalgo e eu sou o pastor da Igreja Lighthouse, que fica situado na Torre da Marinha, no concelho do Seixal, em Portugal. Eu quero falar acerca deste tema que está em rodapé, como ter a certeza que vou para o céu. Como é que você pode ter a certeza que vai para o céu? Eu estou a falar para uma nação, que é a nação portuguesa, que a maior parte dos portugueses acreditam em Deus. Mas a grande pergunta é esta: será que você, quando morrer, vai mesmo para o céu? É uma dúvida que muitos têm, que apesar de acreditarem em Deus, ainda não têm a certeza se de facto isso vai mesmo acontecer ou não. E eu quero compartilhar convosco aquilo que a palavra de Deus diz, que é as Sagradas Escrituras, a Bíblia, e vou ler para vocês. Se vocês tiverem uma Bíblia convosco, aconselho também que abram a Bíblia, que possam também acompanhar, e vou ler-vos uma passagem que está em 1 de João, primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 13, diz assim: Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. No nome do Filho de Deus. O apóstolo João está a dar esta segurança. A segurança de que quem crê tem a vida eterna, quem não crê não tem a vida eterna. O que é isto, quem crê e quem não crê? Estamos a falar de quê? Estamos a falar de quem? Estamos a falar, primeiro de tudo, de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus e Ele é Deus encarnado que veio aqui a esta terra para fazer algo maravilhoso. Ele veio salvar a humanidade da perdição eterna e Ele veio dar-nos a vida eterna. Todo aquele que crê nisso tem a vida eterna. Todo aquele que rejeita o Evangelho de Jesus Cristo, infelizmente, está eternamente perdido. É o que a Bíblia diz. Eu vou ler para vocês no Evangelho de João também, no capítulo 1, e vamos ver que Jesus Cristo, Ele é Deus. E diz aqui a palavra de Deus, no capítulo 1, versículo 1, No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Como vocês sabem, nós, os cristãos, acreditamos na Trindade, no Pai, no Filho e do Espírito Santo. E, de facto, a Bíblia fala aqui claramente que no princípio, este Verbo que se refere a Jesus Cristo estava com Deus e Ele era Deus. E Ele encarnou através de uma mulher. Deus se usou de uma mulher que foi a Maria, não é? E Ele entrou neste mundo para vir com uma missão. E esta missão, mais à frente, João fala, não é? Que, por exemplo, no versículo 14 de João, capítulo 1, versículo 14, diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Depois, um pouco mais atrás, no versículo 12, ele ainda diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Então, Jesus Cristo, que era o Verbo, que era Deus, estava no início com Deus, Ele era Deus, Ele habitou entre nós, conforme aqui as Escrituras diz, e Ele veio fazer algo fantástico, algo maravilhoso. Foi complicado e difícil para Ele, mas foi uma bênção para a humanidade. E se a humanidade acreditar nisso, também eles serão salvos e também eles terão a vida eterna. A mensagem central do Evangelho de Jesus Cristo
é a promessa da vida eterna. Então, como é que eu posso ter essa vida eterna? Como é que eu posso ter a certeza que eu vou para o céu? Bem, em primeiro lugar, você e eu, nós todos, temos que admitir que somos pecadores. Se você acha que não é pecador, que não é assim tão má pessoa, então eu quero lhe dizer assim que o seu pensamento está errado. E porquê? Porque a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3, no versículo 10, diz assim: como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que possa pensar que é o único perfeito. Não, não existe. Todos nós pecamos, diz a Bíblia. No versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós fomos despedidos, fomos postos de parte por causa do nosso pecado. O nosso pecado nos separa de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele amou-nos a nós de tal maneira que criou um plano para nos vir ajudar, para nos vir a salvar. Agora veja o seguinte: enquanto nós não admitirmos que somos pecadores, não é possível sermos justificados por Deus. Por isso nós precisamos de admitir: eu sou pecador. De facto, eu posso até ser uma pessoa que não faço muito mal a ninguém ou poucas pessoas, mas de facto eu sou pecador. Eu também falho, e se a Bíblia diz que eu sou pecador, então é porque eu sou pecador. Então, se você admitir esta parte, então já é um bom início para que você possa ter a certeza de que vai para o céu. Em segundo lugar, é importante você também perceber e admitir que o seu pecado o condenava. O nosso pecado nos condena à perdição eterna. E a Bíblia fala isso em Romanos capítulo 6, no versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Isto é, o resultado do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. Glória a Deus. Por um lado, nós precisamos de admitir que o nosso pecado nos condenava. O resultado, por sermos pecadores, era a perdição eterna. Era o inferno, conforme a Bíblia fala também noutras passagens. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Não é através de mais nada a não ser de Cristo Jesus. Salvação é um dom que Deus dá a todo aquele que crê e que quer receber e aceitar esse dom. Infelizmente, muitas pessoas não creem. Muitas pessoas andam de costas voltadas para Deus e alguns nem sequer querem saber, não querem ouvir falar de Deus, nem de Jesus, nada. E infelizmente, para essas pessoas, é impossível essas pessoas, quando morrerem, irem para o céu. Mas em Cristo Jesus nós temos essa certeza. Por exemplo, a Bíblia fala em Romanos, em Efésios, capítulo 2. Podemos abrir as Bíblias, se você tem uma Bíblia consigo. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação não vem por nós sermos boas pessoas. O ser boa pessoa é bom, mas não compra a vida eterna, não compra o acesso ao céu. Então, o que é que compra o acesso ao céu? O que é que nos leva ao céu e ter a certeza desta vida eterna que Jesus veio prometer-nos? A única moeda que compra é a fé, a nossa fé. É pela fé, é eu acreditar. Se eu creio de que Jesus é a porta, é o caminho que me leva a Deus, se eu creio nisso, então pela fé estou salvo. Oh, glória a Deus, é o que a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos
por meio da fé. Porque é que somos salvos pela graça? Porque nós não merecíamos. Mas Deus, decidiu ajudar-nos. Então Ele dá esse dom a nós. E a única maneira de obter aquilo que Ele nos dá é a nossa fé. Pela fé eu creio. Então pela fé eu sou salvo. Glória a Deus. Se nós lermos, por exemplo, Romanos, capítulo 1, Romanos 1, versículo 16, o apóstolo Paulo dizia assim nesta carta: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, pela fé em Cristo, quando eu creio em Jesus Cristo, se eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é Deus, que Ele encarnou e andou aqui no nosso meio, que morreu naquela cruz para me salvar, se eu creio nisso, pela fé, então eu tenho a vida eterna. Glória a Deus, é isso que a Bíblia diz. Por exemplo, se eu for ler João 3,16, João capítulo 3, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Se nós formos, por exemplo, a 1 Timóteo capítulo 3, glória a Deus, 1 Timóteo 3, um pouco mais para a frente, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo e recebido acima na glória. Querido no mundo. Amados, todo aquele que crê em Cristo, esse tem a vida eterna. Esse tem a vida eterna. Glória a Deus. Então, primeiro, eu tenho que admitir que sou pecador. Segundo, tenho que admitir também que o meu pecado me condenava diante de Deus e eu estava eternamente perdido. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo. E se eu crer nisso, se eu acreditar que Jesus veio para me salvar, que Ele morreu naquela cruz pagando o preço que eu merecia pagar por causa do meu pecado, então, se eu acreditar nisso, eu recebo este dom gratuito que é a salvação, a vida eterna. E uma vez recebido esse dom, eu não o perco mais, porque salvação não se pode perder. Salvação não se pode perder. Em Tito, um pouquinho mais à frente, aqui de Timóteo, no livro de Tito, que Tito fica aqui logo a seguir a 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 2, diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos, dos séculos. Deus não pode mentir. Deus não é mentiroso. E quando Ele dá alguma coisa que Ele promete, Ele dá para sempre. E a vida eterna, pode ter a certeza que se você crê neste Cristo maravilhoso, se você crê neste plano da salvação, se você acredita que Jesus Cristo é Deus, que foi enviado para pagar o preço no teu lugar, no meu lugar,
Nós merecíamos a morte eterna, mas Ele foi lá pagar esse preço. Se tu acreditares que não são as tuas obras ou as tuas boas obras que te salvam, mas é a tua fé em Cristo que te salva, se acreditares nisso, então estás salvo. E um dia quando morreres, um dia quando nós todos morrermos, nós iremos viver com Deus para todo sempre. E agora, depois de ouvir isto, o que é que você precisa de fazer? Você precisa apenas de pedir. Peça agora mesmo a Jesus. Peça agora mesmo a Deus essa vida eterna. E se você deseja isso, agora mesmo, eu peço, feche os seus olhos e faça esta oração comigo e diga assim comigo: querido Jesus, eu admito, sou pecador. Eu admito que o meu pecado me condenava. Eu acredito que tu és Deus e que vieste e viveste entre nós, morreste, mas também ressuscitaste. E que se eu crer em ti como o meu Salvador, eu tenho a vida eterna. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, dá-me a vida eterna. Eu creio de todo o meu coração que a partir de hoje em diante eu tenho a vida eterna. E um dia, quando eu morrer, eu irei viver contigo para sempre. Obrigado. No nome de Jesus te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero encorajar você. Agora que você tomou esta decisão e fez esta declaração, esta oração pela fé, eu quero encorajar você a procurar uma igreja. E não importa onde você vive, procure uma igreja que fale acerca de Deus, que fale sobre Jesus e, acima de tudo, que fale e ensine a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é o manual do construtor. Deus nos criou e Ele é que sabe como é que isto tudo funciona. Então, a minha exortação é que você leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Procure uma igreja mais perto de si. Se você viver aqui pelos lados da Torre da Marinha, no Seixal, ou aqui perto, terei muito gosto em você vir à nossa igreja, à Igreja Lighthouse, que fica, como eu disse, na Torre da Marinha. E estaremos aqui de braços abertos para receber você, ajudar e, acima de tudo, ajudá-lo, ensinando as Escrituras, ensinando a palavra de Deus, para que você possa construir a sua vida na rocha de ouvir e praticar a palavra de Deus. Por isso, se você fez esta oração, eu quero dar-lhe assim os meus parabéns e seja bem-vindo à família de Deus. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, a nossa igreja, aí em rodapé está aí o site www.igrejalighthouse.com e entra nesse site e você vai ver e ler todas as informações que você necessita. Lá também nós colocamos estudos da palavra de Deus, colocamos também em vídeo os ensinos que nós ministramos aqui na igreja, quer ao domingo, quer à quarta-feira. Então, ouça a palavra de Deus, aprenda, cresça. Deus tem coisas maravilhosas para si e para a sua família também. Então, Deus te abençoe. Obrigado pela atenção, por teres estado até o fim deste vídeo. Um abraço fraternal em Cristo Jesus. Amém.